confere os últimos detalhes. O torcedor do Vasco não se cala, vai rolar a bola. Saída do Juventude, bola tocada para Marcos Denner. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Carlos Alberto. Elton pediu, recebeu, sai tabela. O toque pro Paulo Sérgio, cara a cara, é boa chance, ele bateu pro gol, Juninho defendeu. No primeiro bom ataque do Vasco, Juninho faz a defesa. Paulo Sérgio virou atacante pela esquerda. Alex Escobar. O Vasco está encontrando mais facilidade do que imaginava até nesse início do jogo, né? Porque o Ivo Wortmann anunciou um time muito fechado e o Juventude não está oferecendo tanta resistência assim ao Vasco, principalmente na entrada da área. O Carlos Alberto está jogando até com alguma liberdade, o Ramon já avançou 2 vezes também, sem ser incomodado. O Juventude marca mal nesse início do jogo. Zezinho faz o cruzamento, toque de cabeça. Tiro de meta apenas. 0 Vasco, 0 Juventude. Zezinho é uma das bolas paradas. A segunda movimentação do bom goleiro Fernando Praz veio do União de Leiria. Veio do futebol português. Paulo Sérgio. Elton girou, bateu pro gol no travessão. Estava um pouco adiantado o Juninho, a bola bateu no travessão. Reveja. Elton, o artilheiro, arriscou da entrada da área. O Juninho estava adiantado. Deu um toquinho na trave. Quase o primeiro do Vasco, quase mais um gol de Elton na Série B. A finalização do artilheiro. O Juninho um pouco adiantado, ele anda para trás, a bola toca no travessão. Mas Alberto tenta acelerar o jogo, passa no primeiro lance, bonita jogada, pro Ramon. É perigoso o ataque do Vasco, Elton pediu, tem cruzamento na direção do artilheiro, tocou. Adriano, cara a cara, bateu pro gol. Gol! Condição legal, bateu pro gol e fez 1 pro Vasco, 0 pro Juventude. O Tirateima mostra, estava atrás da linha, condição legal. Adriano, apesar de toda a reclamação dos jogadores do Juventude, o Vasco faz 1 a 0. O Vasco se aproxima ainda mais da primeira divisão. Jogadores reclamam de um possível toque de mão do Elton, essa é a reclamação do Xavier. Impedimento não havia. Vamos ver se houve o toque de mão. José Roberto Wright. Tocou no braço. Perdão, toca no braço dele. Ele levanta. Vamos acompanhar mais uma vez. Ele sobe, estica o braço, vai esticar, corta a trajetória da bola com a mão. Irregular a jogada. O árbitro deveria ter sinalizado nesse momento o toque de bola. Eu fiquei aguardando uma possibilidade de impedimento na finalização. E não aconteceu. Mas a mão intencional houve. Realmente o gol, na minha opinião, é ilegal. O juiz confere os últimos detalhes, ele autoriza o início do segundo tempo. Você aqui na Globo acompanhando 1 pro Vasco, 0 pro Juventude. Souza perdeu pro Bruno Teles na entrada da área, bateu pro gol, passou perto. Deu um susto na torcida do Vasco. Finalização do Bruno Teles, à esquerda de Fernando Praz. Surpreendeu porque ele é canhoto, né? E foi levando a bola ali para o pé direito. Acho que ninguém esperava que ele fosse chutar daquela distância com a perna que não é a boa, né? O chute foi bem perigoso. Lá vem Vasco, no campo, querendo o segundo. Com o Carlos Alberto, com talento, bateu pro gol. Tiro de meta para Juninho. Bonita jogada do Carlos Alberto. Você está vendo mais uma vez. Driblou o Lauro, finalizou por baixo. Tiro de meta para o Juventude. Esse ano o Vasco já fez 59 jogos com 37 vitórias, 16 empates. Já perdeu 6 vezes. Um grande ano do Elton, um grande ano do Vasco. Lá vem o artilheiro, toque do Carlos Alberto, condição legal, ajeitou, driblou. Ainda Carlos Alberto, bateu pro gol. Juninho pegou. O Vasco vem pra cima, o Vasco quer o segundo. Como eu falava há pouco, 1 a 0 pode ser magro. O torcedor sabe que de repente num contra-ataque, uma bola isolada, a Juventude pode chegar ao empate. O torcedor quer comemorar hoje. Hoje, para essa torcida, é dia de voltar à primeira divisão. Pé fora, mas... Olha o cruzamento, a cabeçada. Gol!
Juventude empata no Maracanã. Irineu de cabeça. No jogo aéreo, Juventude chega ao empate. Um Vasco, um Juventude. Irineu empatou o jogo. Precisa do jogo, precisa da bola. Tem lançamento, condição legal. Adriano, olha o gol, foi puxado. Pênalti. É pênalti a favor do Vasco. Puxado Adriano e expulsa o goleiro Juninho. Cartão vermelho para Juninho. E o Juventude já fez as 3 alterações. Já entraram Mendes, Gustavo e Jorge Felipe. O Vasco tem um pênalti a seu favor e o drama agora é do Juventude, Alex Escobar. Como é que um jogo de futebol vira de uma hora para outra assim absurdamente, né? Adriano, diga lá, Raio. Desculpa, Escobar. Ia te atropelando. Acaba você. Não, pode dizer que foi pênalti, né, Raio? Foi pênalti e a expulsão correta, porque o jogador do Vasco iria finalizar em direção ao gol no momento em que é agarrado como este aí. Não tem possibilidade de chutar. Perfeito nessa interpretação e nessa jogada. Pênalti a favor do Vasco. A expectativa cresce aqui no Maracanã. O Vasco precisa da vitória para ser time de primeira divisão mais uma vez. Carlos Alberto tomou muita distância. Carlos Alberto bateu o pênalti. Gol! É do Vasco! Carlos Alberto de pênalti. Bateu forte no canto com categoria. O Vasco está na frente mais uma vez. A torcida explode aqui no Maracanã. Canta bonito. Festeja. O Vasco perto de voltar à primeira divisão. Carlos Alberto de pênalti levanta o torcedor do Vasco. 2 para o Vasco, 1 para o Juventude. Carlos Alberto beija o escudo do Vasco. Faz 9 gols na Série B. Vasco na frente, Escobar, o Juventude com 1 a menos e com o atacante no gol. Walker se atrapalhou, deu um presente, lá vem Ramon, bateu pro gol, no travessão, uma bomba que explodiu no travessão. Alex Teixeira dentro da grande área, consegue um giro, ainda Alex, perdeu o ângulo, dribla, briga. Walker tirando, que pancada do Ramon que explodiu no travessão do goleiro Mendes. Do agora goleiro Mendes. Tá vendo aí mais uma vez a saída de jogo, vamos ver a pancada. Que pancada no travessão. Garoto Zezinho pensa na melhor opção, faz o cruzamento na direção do Gustavo. É perigoso o ataque do Juventude, cabeceou livre Gustavo. Tiro de meta para o Vasco. Adriano, driblou, ainda Adriano, bateu pro gol. Bateu mal. Até agora o Mendes não fez nenhuma defesa. O Juninho foi expulso aos 20 minutos do segundo tempo. Passamos dos 40. Torcida aqui é o chute. Alan pegou mal na bola. Aloysio de primeiro. Tá impedido o Paulo Sérgio. Mesmo assim, a bola bate na trave. Mendes não fez nenhuma defesa. Pode ser o último lance de perigo a favor do Juventude. Walker faz o levantamento na direção do Mendes. Fernando Praz. E agora o Juventude está sem goleiro. Que fim de jogo eletrizante aqui no Maracanã. Está sem goleiro o Juventude. Lá vem Vasco. Lá vem Vasco, Magno pediu, bola pra ele, é só chutar pro gol, estava impedido, chutou ainda pra fora, subiu a bandeira, Magno não fez, o Vasco desperdiçou uma chance incrível, sem goleiro, não, o Juventude tinha um jogador apenas. Exatamente. O jogador está tão acostumado com a presença do goleiro que não percebeu. Exatamente, esse aqui é o detalhe, já né, na memória de qualquer um, torcedor, jogador, técnico, jornalista, enfim, você sempre pensa que tem um goleiro, não tinha, só tinha um, e bem ligado, o Eric Bandeira marcou corretamente o impedimento. Ivo tá agitadíssimo, que fim de jogo no Maracanã, apita o juiz, acaba a partida, e o Vasco está de volta, o Vasco mais uma vez é time de primeira divisão, o gigante volta à primeira divisão. A caravela do Vasco vai subir, vai trazer o Vasco de volta à primeira divisão. O Vasco está de novo na Série A.
11 meses depois, a festa é vascaína. O Vasco garante matematicamente o acesso à primeira divisão. Vamos ouvir essa festa. O torcedor grita, o torcedor canta. O Vasco voltou!